Olá, sejam todos bem-vindos ao perfil do Prof. Jonas Silva. Hoje o nosso convidado ilustre é o deputado estadual do Paraná, Gora Nataraj. Gora, ele é professor, filósofo e ambientalista. Ele é um dos defensores e luta pela causa docente. Gora, muito obrigado, pela sua atenção, pelo seu interesse em participar dessa entrevista, desse bate-papo, que é muito importante neste momento, né, da nossa realidade docente e, enfim, da classe dos professores. Então, você gostaria de falar alguma coisa antes? Não, eu que agradeço, Jonas. Tá um prazer, né, poder participar desse momento contigo, agradecer o convite que você fez, dizer a importância da gente mobilizar, enfim, toda a sociedade em prol da educação pública. A discussão sobre a educação pública no estado do Paraná, no Brasil como um todo, ela é essencial para a gente avançar em termos de civilização, de desenvolvimento social. Então, te parabenizar enquanto docente, enquanto professor da rede e também pela iniciativa aqui de fomentar um debate político tão necessário. Certo. Então, gente, sem mais delongas, vamos começar, né, o nosso bate-papo. Eu elaborei 4 perguntas, né, para fazer ao deputado. Então, vamos lá. Deputado, a gente sabe que a lei, né? É para você. Tá. A gente sabe que a lei, tanto a Constituição quanto a LDB, deixa muito bem claro que a valorização do docente é algo legal, é algo preciso e é algo indispensável. Mas por que o Brasil está indo na contramão dessa valorização do que a lei fala? Porque atualmente, e isso não é só aqui no Paraná, isso também em todos os lugares do Brasil, você encontra hoje contratos leoninos, né, que são a situação do PSS, e também o desmonte da carreira docente de quem é efetivo. Por que está acontecendo? Bom, Jonas, eu acho que vale a gente começar essa reflexão lembrando o que o próprio Darcy Ribeiro falava da educação pública no Brasil, que esse desmonte da educação no Brasil, ele não é por acaso, ele não é um acidente, ele é um projeto. Ele é um projeto que a gente está vendo, né, no decorrer dessas últimas décadas, avançar muito rapidamente da precarização da educação pública como um todo. A geração dos meus pais, e é uma geração que estudou em escola pública integralmente, né, toda a sua formação ali, e pessoas de classe média, aqui de Curitiba, que não se cogitava ir para a rede privada. As pessoas faziam, a educação pública é o que tinha, e era uma educação de qualidade, né, com oferta de muitas disciplinas, e isso tudo a gente viu que foi se perdendo aos poucos, né? Então eu acho que essa lembrança do Darcy Ribeiro ela é muito salutar para a gente entender o que está acontecendo, não só no Paraná, como você disse, mas no Brasil como um todo. Há um projeto de precarização da rede pública em prol de uma privatização da educação, da privatização de todos os serviços públicos. A gente está vendo isso na saúde, a gente está vendo isso em serviços estratégicos aqui no estado do Paraná, como a Copel, a própria Sanepar, a Celepar, que é a companhia que gerencia todos os dados dos paranaenses, foi privatizada pelo governo Ratinho Júnior. Então existe um projeto privatista, existe um projeto que quer entregar todos os serviços públicos para gestão privada e fazer o Estado se tornar apenas um gestor de contratos. Uhum. Então você não tem mais carreiras públicas, você vai ter o Estado como um grande gestor de contratos e fazer disso como uma estrutura que enfim, neoliberal e que vai contra tudo aquilo que a gente entende que é necessário, primordial e essencial para o Estado brasileiro. Eu entendo que, no caso específico da educação pública, que é o tema aqui do nosso debate, a gente precisa ter várias questões que envolvem, tanto, no caso, a valorização do corpo docente. E aqui a gente tem que falar de planos de carreira, da perspectiva justamente dos profissionais da educação terem a possibilidade de fazer uma carreira pública. Então, a gente falava aqui há pouco, né, você mesmo, né, enquanto PSS, uma contratação temporária. E daí, a cada 2 anos, você fica de novo numa espécie de
de limbo, sem saber qual que vai ser a perspectiva real de você continuar trabalhando naquela escola, com as turmas com as quais você criou um vínculo. Isso tudo se perde. Então, a gente ter planos de carreira, valorização salarial, infraestrutura em geral e um olhar para a educação na perspectiva justamente daquilo que o próprio Paulo Freire trazia e tantos pensadores, de uma educação que leve à cidadania, uma educação que forme cidadãos. Então eu acho que a perspectiva mais ampla que a gente tem que ter de uma luta real pela educação pública, ela passa por essa perspectiva, né? Tanto que se a gente quer, e todo mundo fala, né, curioso, não, a educação é o que tem que ter mais investimento, tá? Mas na hora de garantir esses investimentos, na hora de garantir as melhorias dos profissionais da educação, a gente não vê isso acontecendo. Então existe uma contradição e eu acho que aqui no Paraná a gente está vendo um laboratório muito preocupante de práticas que estão sendo exportadas para outro estado. E aqui eu menciono algumas delas. As escolas cívico-militares, agora recentemente a privatização da gestão escolar, também para empresas, e vamos lembrar, uma empresa visa o lucro, ela vai visar o lucro acima de tudo. E é uma relação de compadrio, né? Existe ali. Sim. Né? Alguém, um amigo, né? Tipo assim, conhecido político, porque tudo é uma questão de jogo político, tudo é uma questão ali de interesse também, vamos lembrar disso. Gente, vamos deixar também bem claro que a Constituição fala que a área da Seguridade Social, que é Previdência, Saúde e Educação, tem que ser gerida pelo Estado. São áreas que são obrigatórias de ser geridas pelo Estado. Então você entregar assim para uma terceirizada é menos que dizer que o Estado não tem competência. Sim. Está dizendo isso praticamente. Sim, e a perspectiva, como eu falava, assim, o Paraná está sendo esse laboratório. A gente teve um secretário que ficou aqui um tempo, o Renato Feder, depois voltou, ele é originário de São Paulo, voltou para São Paulo, assumiu como secretário de São Paulo e está tentando implantar em São Paulo todo o desmonte, e o desmanche, né, o desmanche e o desmonte que ele efetivou aqui no Paraná. Então são questões assim preocupantes, são questões que trazem para a gente um grande alerta, porque isso se alastra também num discurso, né, de fracasso do Estado, um discurso que o Estado não funciona. Então a gente tem que passar para a iniciativa privada como um todo. É um discurso falacioso, um discurso mentiroso, porque no Brasil, vamos lembrar, um Estado que extremamente desigual ainda, um Estado que se funda na injustiça, na violência, na exploração, desde os povos originários, depois dos povos africanos que foram trazidos para cá à força, e a gente ainda convive com muita desigualdade social. Então você tem que garantir, sim, que os serviços públicos eles sejam de excelência, de qualidade, para que a gente possa, no passar das próximas décadas, ir diminuindo essa desigualdade social. E para isso a gente precisa de uma educação pública de qualidade, uma educação emancipadora, que forme o pensamento crítico, que forme cidadãos no sentido pleno, né, do termo da cidadania como um todo, e que possam ser pessoas ativas na sociedade, pessoas críticas, pessoas que vão criar, exercer a sua criatividade. Para isso tudo a gente tem que ter uma educação pública que valorize aqueles que estão na ponta. Quem são esses? As professoras, os professores, os agentes educacionais, a infraestrutura como um todo, para que a gente possa justamente avançar rumo a esse objetivo tão importante. Certo. Agora a gente vai para a próxima pergunta, que é o seguinte. Hoje nós falamos de valorizar o docente mediante o aumento salarial, a construção do plano de carreira. Ok, eu concordo plenamente que é preciso e também que é necessário você dar condições, um salário digno para um professor, um plano de carreira decente. Só que vamos lembrar também que muitos professores estão sofrendo dentro do ambiente de trabalho. Estão em situações sofrem de assédio moral, de gestores e de pedagogos, né, de equipe pedagógica, sofrem do desacato de alunos, né, sofrem também da violência quando não é física, ela é verbal, ela é psicológica. E isso acaba querendo levar o professor a desistir. Hoje,
tem pesquisa que fala que até 2030 não vai ter professor suficiente. E por que hoje não quer ser professor? Justamente porque as pessoas sabem que o professor ganha pouco, e além de ganhar pouco, tem toda essa questão, o assédio, a violência, o desacato. Como você vê isso, na sua visão? Então, Jonas, recentemente nós fizemos uma audiência pública, inclusive, para tratar do tema do adoecimento dos profissionais da educação no estado do Paraná. E essa audiência ela foi muito importante porque ela escancarou uma situação que a gente considera alarmante e não é uma situação pontual. Não é uma questão assim, alguns professores, algumas professoras, alguns profissionais, é uma coisa assim esporádica ou pontual. Não, de forma alguma. A gente está vendo justamente um ambiente que está adoecendo os professores, seja a precarização da carreira, como a gente falou, a falta de uma perspectiva de longo prazo, onde a pessoa possa ter uma carreira, possa sustentar a sua família, possa ter uma perspectiva de crescimento pessoal e de vínculo com aquela profissão que ele escolheu, porque o profissional da educação, em geral, todos os que eu conheço são pessoas que fazem isso por amor, que têm uma dedicação amorosa àquela profissão, que escolheram estar em sala de aula porque gostam do conhecimento, porque se sentem bem dando isso, fazendo aulas. Então, a gente está criando uma situação em que essas pessoas estão perdendo os seus próprios sonhos. A audiência mostrou que existe um percentual imenso dos profissionais da educação do Paraná que pensam sim em mudar de profissão, que pensam em ir para outra profissão e abandonar a docência. Então, a gente está tendo um sistema que está adoecendo as professoras, os professores, os agentes educacionais. É um adoecimento que vem, seja pela pressão, que vem de cima, da Secretaria de Educação, por um atingimento de índices, de metas, que muitas vezes não tem nem a infraestrutura para você conseguir conquistar aquelas metas. Então, tem que ter a plataformização, tem que ter o acesso à internet. Muitas escolas a internet nem funciona, os estudantes não têm nem os equipamentos para acessar aquilo, os professores tampouco. Você tem uma exigência de alcançar esses índices que é inumana, que é desumana, que cria uma situação de pressão psicológica muito grande. Então, a saúde mental das professoras e dos professores, a situação que a gente tem que leva, consequentemente, um adoecimento mental, ele vai levar a um adoecimento físico, uma hora ou outra, mais cedo ou mais tarde. Que é o burnout, né? Que a gente chama. Burnout, né? Uma palavra bonita, assim, para falar de esgotamento, de um nível de estresse, assim, imenso, que vai levar a um adoecimento físico, vai levar à somatização de problemas físicos. Então, a gente tem que ter um olhar, de novo eu friso, assim, para uma visão integral, né, da escola associada à comunidade, à saúde dos estudantes, à saúde dos professores, à infraestrutura que todas essas pessoas vão ter acesso, seja vocês para darem aulas, vocês precisam de infraestrutura, sejam os estudantes que estão lá, também precisam de infraestrutura. E a gente tem que ter a criação de um ambiente que leve justamente a cidadania, a saúde. Isso não está acontecendo. Então, inclusive agora, na quarta-feira, dia 2 de julho, nós temos uma reunião com o Ministério Público do Estado do Paraná, onde vamos levar ao Procurador-Geral esses pontos que foram trazidos para nós durante a audiência. Então, a gente vai ter uma conversa bastante importante com o Ministério Público, onde nós vamos pedir o apoio do Ministério Público, seja na forma de recomendações, de análise, de investigações sobre essa situação. Nós não queremos que as professoras e professores sigam adoecendo no estado do Paraná. E o falecimento que nós tivemos aqui em Curitiba de 2 professoras dentro do ambiente escolar é mais um alerta imenso, um alerta assim, estrondoso, para que nós olhemos com muita atenção o que está de fato acontecendo na educação pública do nosso estado. Certo. Então, deputada, a terceira pergunta é a seguinte: você seria a favor que houvesse um estatuto do magistério, sabe, para proteger o professor, que protegesse o professor das arbitrariedades,
dos desmandos, e de toda essa questão aí, como eu falei para você, do assédio moral, do desacato, porque assim, infelizmente, parece que o professor ele tá assim, o professor ele é mágico. Ele tem que suportar tudo, ele tem que aguentar tudo. Mas o professor é um ser humano. Ele, uma hora, ele vai explodir, ele não vai aguentar, por isso que o nome é burnout. Chega um momento que ele explode. O que você acha dessa proposta de criar uma lei que favoreça, que proteja o professor, assim como é o ECA, assim como é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, do idoso e tal? Professor Jonas, eu digo que nós somos plenamente favoráveis a tudo aquilo que vise a fortalecer os direitos das professoras e dos professores, a qualidade do ensino e na perspectiva, como eu disse já em outros momentos aqui da nossa conversa, de uma educação emancipadora, de uma educação que leve a um pensamento crítico, ao exercício da cidadania. Então, se esse estatuto ele for construído primeiro com a participação das professoras e dos professores, dos estudantes também, se esse estatuto ele aumentar a proteção aos professores e professoras, se esse estatuto ele fortalecer a educação pública no estado do Paraná, ele vai contar com o nosso apoio pleno. Então, o que nós queremos justamente é um olhar assim, que, desculpa eu estar sendo um pouco repetitivo, Não, assim, mas é que eu acho que eu sou filósofo, né? Minha Uhum. formação é na filosofia e a gente tem que partir de certas premissas, né? Se a gente quer atingir alguns objetivos, as conclusões, a gente tem que ter premissas que fortaleçam esse caminho. E as premissas que sobre as quais nós partimos, a partir das quais a gente olha para a educação pública, são essas premissas de valorização dos profissionais da educação, de um olhar para o ambiente escolar como um todo, da inserção da escola nas comunidades. Então, esse estatuto, para ele ser de fato efetivo e positivo, ele tem que ter a participação desses profissionais na sua elaboração. Ele não pode ser um objeto, um instrumento que venha de cima para baixo, que se imponha. Um outro ponto que é importante a gente falar, e você comentou no início, essa violência generalizada e multidirecionada que atinge as professoras e professores no Brasil. A gente não está falando apenas da violência física, às vezes, de agressões, de ameaças, mas a gente está falando também de um sintoma que eu acho muito preocupante hoje em dia, que é uma perseguição à livre docência, uma perseguição à postura do professor. Mas na sua rede social o professor se manifestou a favor disso ou daquilo. Na sua vida pessoal o professor assim, ele tem seus valores, a sua vida privada, e isso tudo é objeto por parte de parlamentares da extrema-direita, de uma orquestração que a gente vê no âmbito nacional de perseguição e de violência aos professores e professoras brasileiros. Então, também, talvez essa criação deste estatuto, ela tem que servir para fortalecer essa rede de proteção das professoras e professores brasileiros. Seria algo tipo assim, algo que vem lá da comunidade, da escola, dos próprios docentes, para criar, né? Nada que vem de cima para baixo, entendi, é uma ideia realmente boa. E como você não falou, parece que depois aí de 2018, das eleições, né, Bolsonaro, Lula, Haddad e tal, parece que houve um incentivo a endemonizar a figura do docente. O docente virou o doutrinador. Eu falei, mas gente, nossa, seria ótimo se realmente esse discurso que a direita fala fosse verdade, que chegar na sala de aula, tá todos os alunos ali focados, mas a gente sabe que não existe na prática isso não existe. E ali ficam falando que não, o problema da educação é porque o professor está doutrinando, o professor está botando ali no aluno a cultura woke. Eu estou há 5 anos na docência e nunca vi isso. Porque eu vejo o professor tentando dar aula, às vezes não consegue dar aula porque tem muita pressão no sistema, porque tem que fazer toda uma questão burocrática e tal, e o professor adoece. Então a sociedade também adoece com esse tipo de discurso. Por exemplo, eu mostro no meu canal, no meu perfil, vídeos de professores sendo agredidos por alunos, por familiares, e a galera fala, faz o L. Aguenta, agora faz o L. Mas gente,
Isso é desumano, estou falando no sentido de altruísmo, de humanidade. Será que porque a pessoa voltou na direita ou na esquerda merece apanhar? Entendeu? E vamos lembrar também que ainda, até as escolas cívico-militares, né, que o pessoal defende tanto, também ainda tem violência, sim, ainda tem coisas ali que, enfim, fora claro, do padrão. Então, assim, o que está acontecendo de errado é que as pessoas compram uma narrativa, mas não vê a realidade, né? É uma narrativa muitas vezes colocada por quem não conhece a realidade da rede pública, a realidade da sala de aula, a realidade como atua, professor Jonas, de alguém que está tentando dar aula, né? Chamar a atenção, mobilizar a atenção dos jovens e poder ter a docência como um espaço, né, de construção. A gente sabe, eu sou professor também, não da rede pública, sou professor de sânscrito, de filosofia, de yoga, que o processo de aprendizado ele é um processo, é uma via de mão dupla, né? Você não está lá passivamente recebendo coisas ou assim dando simplesmente. Você consegue dar a aula a partir do momento que você cria uma relação com os estudantes, com os alunos, né? Você enquanto professor, enquanto professora. Então a criação dessa estrutura ela é necessária. A criação deste ambiente favorável, harmonioso para o processo do conhecimento se concretizar. E no caso da educação, a gente está falando da educação pública, né, justamente, de todos esses fatores que têm que convergir para que o processo educacional ocorra. Então, os professores, eles têm que ter condição de trabalho, eles têm que ter perspectiva salarial, perspectiva de carreira. Os profissionais, as professoras e professores que são PSS, por exemplo, que não têm direito a serem acompanhantes de familiares num atendimento médico, que não têm direito ao atendimento de saúde que o profissional efetivo tem. Mas tem um detalhe, sabia que colegas, né, enfim, professores da rede falaram para mim o seguinte, que eu não posso pegar atestado. Se eu pegar o atestado, eu perco a progressão de carreira. Como teve aquele caso do professor que, mesmo acamado no hospital, ele estava lá fazendo o curso de formação porque ele não poderia nem sequer mostrar ali, ter, digamos assim, o direito de fazer o tratamento enquanto estiver doente. Ele não tinha o direito de adoecer. Exatamente. Ele não tinha o direito de adoecer. Se o professor tem um filho, uma filha, uma esposa, um marido, ele não tem o direito de acompanhá-lo no atendimento médico se for necessário. Sim, ele pode até acompanhar, mas depois vai ter que pagar. Sim, depois vai ter que pagar. Ele não tem direito a acesso ao SAS, que é o sistema de acesso à saúde que os servidores em geral têm. Então, o PSS, na verdade, que deveria ser uma condição emergencial para uma ajuda, para um apoio, se tornou uma regra. E por mais que o último concurso que a rede pública do Estado promoveu, e a gente valoriza, é importantíssimo, mas as vagas ofertadas elas estão muito aquém do necessário para a gente garantir com que o que deveria ser o ideal objetivo, que todos os profissionais pudessem acessar uma perspectiva de contratação efetiva pelo Estado do Paraná, com planos de carreira, com valorização por qualificação própria, por mestrado, por doutorado, etc. Então isso tudo não está acontecendo, Jonas. Então a gente tem que ter justamente uma articulação muito grande para valorizar os profissionais da educação, valorizar a escola pública. Isso é questão de orçamento? É também. Mas, acima de tudo, é uma questão de construção política, né? De participação política, de visão política sobre a educação. Certo. E a nossa quarta pergunta é o seguinte, quais são suas ações, seus projetos que você e o seu partido estão fazendo para mobilizar essa valorização? Certo. Bom, Jonas, eu vou de trás para frente mencionar algumas coisas aqui. A última e mais recente, como eu disse, foi a audiência pública sobre o adoecimento dos professores. Nós, junto com o Departamento de Educação, o Núcleo de Educação da Universidade Federal do Paraná, junto com o Grupo 29 de Abril, junto também com a APP Sindicato e outros, promovemos essa audiência, foi muito importante. E vamos levar os encaminhamentos da audiência agora ao Ministério Público, à Secretaria de Educação, para que providências
sejam de fato tomadas. Eu acho que é urgente que a saúde do ambiente escolar, a saúde das professoras e professores seja colocada como prioridade de fato. O nosso mandato tem atuado muito fortemente, junto também com outros parlamentares, aqui eu cito o professor Lemos também, na luta pelas disciplinas, pelas humanidades, em específico as disciplinas de filosofia, sociologia e artes. Nós entendemos que a oferta atual é muito pouca, assim, durante toda a formação do ensino médio, do Enem, lembrando que são cobradas do Enem, exato. O estudante vai ter somente no primeiro ano, né, algumas aulas, então nós queremos que essas disciplinas sejam ofertadas efetivamente 2 vezes por semana durante todo o processo do ensino fundamental, do ensino médio. Então que o contato com a filosofia, com a sociologia, com as artes seja uma constante no ambiente escolar, que os profissionais justamente dessas áreas possam atuar. Isso a gente tem construído, seja com projeto de lei, com articulação, com debate com os coletivos, né, de professores dessas áreas, e entendendo justamente aquilo que a gente falou. São disciplinas que formam o pensamento crítico, que formam o cidadão. A gente não quer só uma pessoa que entre na escola e saia ali como um robô programado para uma tarefa mecânica, sem desenvolver a sua sensibilidade estética, o seu pensamento crítico, a sua participação cidadã. E essas qualidades, essas virtudes são adquiridas pelo contato, pelo estudo da sociologia, que a gente vai estudar o ambiente político, a formação política, o sistema político, a sociedade como um todo, a filosofia, que nos ensina a desenvolver um pensamento crítico, antidogmático, a gente não aceitar de cima para baixo, de forma autoritária, dogmas, né, opiniões que não são aquelas que brotam de uma avaliação, de uma análise crítica da realidade. Então a filosofia nos ensina isso. E o contato com as artes, porque a arte também mobiliza todo o nosso repertório estético, de sensibilidade, e leva ao reconhecimento do outro, né? Então são disciplinas essenciais e que o governo do estado do Paraná cortou de forma abrupta, de forma violenta. Agora eu te pergunto, os filhos e filhas dos secretários de Estado, do próprio governador, que não estão em escola pública, né, estão todos em escolas particulares, nessas escolas a oferta dessas disciplinas é muito grande. Na escola internacional, onde algumas dessas crianças estudam, privilegiadas, você tem muita filosofia, você tem muita arte, você tem muito pensamento sobre a sociedade como um todo. O currículo é diferente. O currículo é diferente, mas assim, por que para a massa da população a gente vai precarizar e criar um ensino, um currículo embrutecedor, e para algumas pessoas de uma elite econômica a gente vai potencializar um acesso a um repertório estético, de pensamento muito maior? Dessa forma você consolida ainda mais essa desigualdade. Então a gente tem atuado muito fortemente também para a valorização dessas disciplinas. Além disso, nós atuamos contra, desde o início, desde a época que eu fui vereador, contra esses ataques à educação pública, seja do projeto Escola Sem Partido, que era uma excrescência que visava tolher o pensamento crítico dentro da escola e a liberdade das professoras e professores. Nós atuamos também contra a militarização das escolas, então, além de votarmos contra, levamos à Justiça, ao Ministério Público, ações contra a militarização, a criação das escolas cívico-militares. E importante lembrar que agora, recentemente, as Nações Unidas emitiu uma recomendação ao Estado brasileiro para que as escolas cívico-militares sejam interrompidas, esse processo seja interrompido. Porque o lugar de policial aposentado não é na escola. Tá? A gente tem que garantir... Bem, né? Eles ganham bem, melhor que os professores. Uhum. A gente tem que ter, sim, segurança nas escolas, né? Segurança, tanto os professores quanto os estudantes têm que ter um ambiente seguro para a atividade docente acontecer, mas a gente não tem que ter uma perseguição
a comportamentos, a cortes de cabelo, a posturas, que isso não tem nada a ver com o processo educacional. Claro, porque assim, a sociedade ela é livre, né? E eu fico pensando, gente, eu quero saber qual é a vantagem de você bater continência para a bandeira, ou cantar hino, tudo bem, eu acho que são atitudes bonitas que todo cidadão brasileiro deve ter, né? Mas é aquela questão, dizer que a escola cívico-militar tem que ser implantada porque com isso vai ter disciplina. Mas a pergunta é o seguinte, mas quem tem que pôr a disciplina na família? Isso não é uma questão muito mais familiar, porque a escola, que eu saiba, pelo menos isso que eu sempre aprendi, é um local de se instruir e de socializar para as boas práticas, né? Então nós devemos repensar essa questão aí. E eu concordo que a escola tem que ter sim, segurança, tem que ter um patrulhamento, tudo bem, mas agora criar uma espécie de modelo meio padronizado não tem que ser assim, porque lembrando que foi isso aconteceu também no regime do fascismo, do nazismo, e o que ocorre também lá nas escolas do regime da Coreia do Norte, né? Que tudo lá tem que ser padronizado, porque são sociedades militarizadas. A gente tem que ter um ambiente escolar que garanta a livre expressão dos indivíduos, que leve a uma discussão de um contato com aquilo que é diferente, do respeito à diversidade, do respeito à diferença. Então, eu não vejo de forma alguma as escolas cívico-militares como uma estratégia que contribua para este resultado. O nosso mandato também atua muito fortemente nessa questão. Na privatização das escolas, as 200 escolas que foram privatizadas pelo governador, nessa gestão, também estamos na justiça questionando isso. Votamos contra, fizemos um debate importante aqui na Assembleia. Infelizmente falta uma independência do Poder Legislativo. Então tudo que o governador quer, ele manda para a Assembleia e isso é aprovado. Então é uma situação que, se a gente não, enquanto sociedade, não entendermos que a luta pela educação pública não é uma luta de vocês, dos professores, das professoras, é uma luta de toda a sociedade, a gente não vai conseguir avançar. Eu lembro também um projeto importante que durante um período aqui em Curitiba houve na rede municipal, que era o projeto Equidade, que justamente ele visava garantir mais recursos para a educação nas escolas, nos colégios que estavam em áreas mais vulneráveis. Então, justamente, naquele bairro, naquela comunidade onde você tem pessoas em situação de maior vulnerabilidade, seja por insegurança alimentar, seja por insegurança pública, ali a gente vai botar mais recursos, ali a gente vai botar mais artes, mais esporte, professores com mais recursos, infraestrutura escolar melhor. Então, eu acho que para a gente pensar a escola como um ambiente de irradiação de boas práticas, de bons hábitos, a escola como uma fonte de cultura, de cidadania. Então, a escola pode ser muito mais do que um instrumento apenas de alienação, como a gente está vendo em muitos momentos. Ou padronização, né? Tipo assim, é um local que eu vou ali moldar o comportamento para seguir uma única fila. Tá, e para a gente poder finalizar aqui a live, eu gostaria que você pudesse dar aí uma palavra final, até de esperança, de apoio à classe, o que você tem a dizer para os professores atuais, porque, enfim, a gente está vendo aí essa ideia, né, muitos falando, vou desistir, eu não aguento mais, eu não aguento mais essa pressão, essa vida, é uma situação que está me desgastando. O que você tem a dizer para, enfim, fortalecer e manter a esperança da classe docente? Bom, Jonas, é uma responsabilidade muito grande, assim. Eu acho que a gente está aqui somando esforços, né? Estamos aqui juntos, dizer para todos os professores e professoras do Estado do Paraná que o nosso mandato está junto com vocês na luta pela educação, na luta pela valorização salarial, pelos planos de carreira, pelos concursos públicos efetivos, pela construção de um sistema educacional que leve à construção de cidadania, de práticas cidadãs, de práticas de emancipação. E nesse sentido que devemos sim manter a mobilização crítica. É importante que todo mundo se manifeste na defesa da educação pública, na valorização
das escolas públicas, e que a gente possa cada vez mais, e o nosso mandato é um instrumento disso, fortalecer a educação pública no estado do Paraná. As minhas filhas estudaram, quando eram menores, na rede pública, e a mais velha agora está de volta, ela está no ensino médio, no primeiro ano, ela está de novo na rede pública do estado, e isso é muito importante. Eu acho que a partir do momento que a gente é o usuário do serviço público, né, você é o usuário do Sistema Único de Saúde, você é o usuário da rede pública, você usa o transporte coletivo, você usa a estrutura pública, você passa a querer cuidar dela melhor. Você passa a querer que o sistema de transporte seja melhor, que o sistema de saúde seja melhor, que a educação seja melhor. Então, não querendo dizer que você é a favor de tudo isso, mas na hora, vamos ver, em vez de ir para o local público, né, para o hospital público, você vai pegar um hospital que para muitas pessoas, né, Jonas, assim, para muita gente que tem condição financeira, a pessoa, ela não está nem aí. Ela não está nem aí se o ônibus está caro, se o posto de saúde não tá sem remédio, se a UPA não está funcionando, se a escola pública está militarizada, se a escola pública, se os professores não têm uma perspectiva salarial de carreira melhor, a pessoa não está nem aí porque ela não depende desse serviço, ela não usa esse serviço, ela não é usuária das redes públicas. Então, a partir do momento que a gente entende que a maior parte da população brasileira, da população curitibana, da população paranaense, depende dos serviços públicos, poxa, por que a gente não vai garantir que esses serviços sejam os melhores, sejam os mais excelentes, sejam os mais virtuosos, que os serviços prestados para a população sejam da melhor qualidade possível? Então é importante que a gente avance nesse sentido. Nosso mandato está à disposição, gente, vamos fortalecer, parabenizar aqui o professor Jonas pela iniciativa, conte com a gente sempre, tá? Que a gente possa estar discutindo os processos educacionais, a valorização das professoras e professores, os agentes educacionais também, a infraestrutura administrativa como um todo, e que a gente tenha, que a gente reverta, para terminar lembrando do Darcy Ribeiro, a gente começou falando dele, do projeto da educação no Brasil, o projeto de fracasso, que a gente tenha um projeto de sucesso, que a gente reverta esse ciclo viciado, esse ciclo que está só trazendo prejuízos para a sociedade, e que a gente possa, a partir da valorização da educação pública, fortalecer uma mudança civilizacional, uma mudança social importante e necessária para o nosso Brasil. Tamo junto. Então, gente, vocês ficaram aí com as palavras do nosso deputado estadual do Paraná agora. Eu espero que essa conversa possa ter sido algo proveitoso para vocês, que isso possa trazer uma reflexão, uma crítica também. E por favor, não deixem de acompanhar, né, o meu perfil e também a página do Goura, que é o Goura_Nataraj, tá? Nas redes sociais, estamos aqui juntos. Tá certo. Novamente, valeu. Muito obrigado, Goura, tá? Obrigado, Jorge. E a gente vai se falando aí, gente, nos próximos vídeos, nas próximas lives. Não deixem de acompanhar. Muito obrigado. Tchau. Tchau, tchau, gente.